Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz, dando continuidade ao estudo do título 6 dos crimes contra a dignidade sexual. Hoje aí vamos continuar o estudo do capítulo 5, do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. É necessário de início lançar aí uma anotação no próprio capítulo, na própria indicação marginal do capítulo aí. Tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual hoje encontra-se regulamentado no artigo 149 do Código 149A do Código Penal Brasileiro. Então põe uma observação aí. Ou seja, isso aí foi revogado pela Lei 13.344 de 2016, que criou lá a figura do artigo 149A do Código Penal Brasileiro, e hoje aí o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, artigo 149A do Código Penal Brasileiro, e não mais aqui no capítulo 5 do título 6. Então vamos lá. O primeiro tipo penal aí, mediação para servir a lascívia de outrem. Aqui vai ser mais rápido, na aula passada a gente já falou. Então aqui o crime é doloso, a ação penal é pública e incondicionada. Trata-se de crime de médio potencial ofensivo, porque pode incidir aqui o artigo 89 da 9.099, que a pena mínima é de 1 ano de reclusão. Então ali o sursi processual ele vai se adequar aqui. Induzir alguém, o que é induzir? Induzir é fazer nascer a ideia, a satisfazer a lascívia de outrem. Então a lascívia de outrem nada mais é do que o desejo sexual, o prazer sexual. Então essa é a situação. É crime doloso que não admite a modalidade culposa. O parágrafo 1º aqui, ele vai falar que é uma figura qualificada. Então, se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos. Então, se ela for menor de 14 anos, a gente vai buscar aqui que vai cair lá no artigo 218 do Código Penal, corrupção de menores, ou 218A e 218B. Então, se a vítima for menor de 18 anos, de 14 anos, vai estar lá. Agora, se for entre 14 e 18 anos, vai estar no parágrafo 1º aqui, que é a figura qualificada. Ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa quem esteja confinada para fins de educação, tratamento ou de guarda. Então aqui isso tem que ficar demonstrado no processo, é objeto de prova, e a prova, o ônus da prova aqui é do órgão de acusação, porque a ação penal é público condicionada. Então cabe ao Ministério Público demonstrar isso aqui, se o agente é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro. Então isso aqui é a prova, deve ser documental. Irmão, tutor, curador ou pessoa que esteja confinada para fins de educação ou tratamento ou de guarda. Então aqui são situações que devem ser demonstradas nos autos. O agente que pratica a infração penal, ela deve ter uma ascendência aí sobre a vítima. Deve existir por parte da vítima aí um temor reverencial em relação a essa situação. E aqui, essa questão, o Ministério Público, se quiser empregar a figura qualificada, deve demonstrar. Nesse caso do parágrafo 1º, por exigir uma condição especial aí do sujeito ativo do crime, trata-se de uma infração penal própria. Já o caput, o crime é comum e pode ser praticado por qualquer pessoa. Como aqui é um crime qualificado, o parágrafo 1º é qualificado, vai ocorrer aí uma variação dos limites da pena para mais, reclusão de 2 a 5 anos. O que era 1 a 3 anos passou a ser 2 a 5 anos.
O parágrafo 2º é outra qualificadora, a pena mínima continua aí nos 2 anos, mas a máxima vai para 8 anos. E os elementos aí que vão trazer essa qualificadora é um emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Violência é a violência física, aí é o contato físico. A grave ameaça é a intimidação ou a fraude, que é o artifício, que é o engodo, que é o ardil, que vai ludibriar aí o consentimento da vítima. Volto a trazer para vocês aqui a questão: se a vítima tiver mais de 18 anos, artigo 227, se tiver entre 14 e 18 anos, parágrafo 1º do 227, primeira parte, se tiver menos de 14 anos, lá o artigo 218 do Código Penal. Então, aqui no parágrafo 2º, outra forma de qualificadora, a pena e a variação da pena passa a ser de 2 a 8 anos de reclusão, além da pena correspondente à violência, se for com violência, se não for grave ameaça ou fraude, pena quando é cometido com violência, que a pena ela exige o concurso necessário em relação à violência, ou seja, a lesão corporal, até a própria tentativa de homicídio. Nesse caso aqui vai ocorrer um concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, concurso material ou do cúmulo material, onde as penas serão somadas. Lá do outro parágrafo 4º aí vai falar da pena de multa. Então, se o crime é cometido com o fim de lucro, se o agente quer lucrar, ele quer ter benefício financeiro, ele vai também aí incidir na pena de multa. Então, nessa circunstância aqui, o artigo 227 tem essas conotações. Então, é crime doloso, é crime comum, é crime aí que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, aqui, a consumação do crime, ele ocorre aí com a indução, com o nascimento da vontade de satisfazer a lascívia de outrem, porque é uma espécie de crime comum. Então, aí, se pode ser crime comum, vai efetivamente caracterizar vai se consumar a infração penal quando o agente pratica a conduta. Então, pode ser praticado aí de qualquer forma, é um crime de forma livre, instantâneo, e ele é comissivo. A gente tem que praticar uma conduta aí, tá? Então, é um crime aí também plurissubsistente, ou seja, ele admite a tentativa, ele admite o conatus. Aí aqui outra coisa, o sujeito passivo aqui é a pessoa que vai satisfazer a lascívia de outrem, tá? Então é outra circunstância também que deve ser chamada a atenção. O 228 aí, favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual. Aí também a gente vai ter duas qualificadoras, ou seja, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º da infração penal aí vão qualificar a infração penal. Então, favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual. Os núcleos do tipo aí, induzir ou atrair, e lá na parte final facilitar, impedir ou dificultar que alguém abandone o que? A prostituição ou outra forma de exploração sexual. A prostituição em si, ela não é infração penal. Se a pessoa tem mais de 18 anos e ela quer efetivamente assumir essa conduta de vida, isso é fato atípico. O que tipifica aqui é a indução, é a atração para essa situação, é a facilitação ou o impedimento ou causar transtornos para que a pessoa abandone a prostituição.
Então, os núcleos do tipo aqui são bem determinados. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. É um crime simples, porque o objeto jurídico aqui, o bem jurídico tutelado, é um crime comum, que pode ser o objeto jurídico aqui, é a dignidade sexual das pessoas, e aí a própria moralidade pública. O crime aqui é um crime comum, e mais aqui, é crime material, porque aqui a pessoa tem que se prostituir, ou estar se prostituindo, porque na modalidade ali impedir ou dificultar que alguém abandone, a pessoa já tem que estar prostituída. Via de regra, ele é um crime de ação, ou seja, a pessoa tem que praticar uma conduta aí. Nesse caso aqui, ele é um crime que pode ser praticado por uma única pessoa. Ele é unissubjetivo. O concurso de pessoas aqui é eventual e a tentativa é admissível. Então aqui, as questões aqui, porque tem uns elementos normativos que a gente tem que entender. O que é prostituição? Prostituição nada mais é do que o comércio aí sexual. Então aqui, quando fala aqui induzir alguém ou atrair alguém à prostituição, ele está falando aqui no comércio sexual, na prática sexual remunerada, ou outra forma de exploração sexual, qualquer outra forma de exploração sexual que vem aí. Esse aqui o legislador, ele traz uma fórmula casuística e logo em seguida aqui uma fórmula genérica. Então, outra forma de exploração sexual é qualquer outra forma. Aqui facilitar, impedir ou dificultar que alguém abandone. Nesse caso aqui, o crime ele já é de grande potencial ofensivo, porque a sanção penal é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então a multa aqui ela é cumulativa, e como a pena é de 2 a 5 anos, não vai ter adequação a nenhum dos institutos lá da lei 9.099 de 95, dos juizados especiais. Não cabe lá a composição civil, não cabe a transação penal e não cabe a suspensão condicional do processo. O parágrafo 1º aqui é idêntico ao parágrafo 1º do artigo 227. Ele vem lá e fala: se o agente é ascendente, padrasto, madrasto, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, procurador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A parte final aqui, ele trata lá, como no artigo 13, parágrafo 2º, da condição de garante ou de garantidor. Então aqui a gente tem que buscar a compreensão desse dispositivo penal aqui, ou seja, a vítima tem que ter uma relação com o sujeito ativo aqui, e essa relação aqui, ela traz aqui a obrigação de proteção, obrigação de cuidado e de vigilância sobre a vítima, bem como lá a questão de preceptor, a questão de uma ascendência até aí, digamos, hierárquica sobre a vítima. Deve impar pela vítima em relação ao sujeito ativo um temor reverencial, um respeito para caracterizar a questão da infração penal aí qualificada. Pena, reclusão de 3 a 8 anos, a mesma situação. Crime doloso, a mesma situação, ação penal condicionada, só que aqui as circunstâncias aí e a relação da vítima com o sujeito ativo vão alterar os limites da pena para mais. Então é uma figura qualificada aí do artigo 228 do Código Penal. O parágrafo 2º fala aí, se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude,
mesma circunstância do artigo anterior. Violência é violência física, é o contato físico. A grave ameaça é a intimidação. E por fim aí a questão é da fraude. A fraude é o estelionato aqui no caso visando aí a questão da exploração sexual. Então é o estelionato sexual. Nesse caso aqui, a fraude ela deve incidir para atrair a vítima para a prostituição. E fraude é o engodo, é o ardil, aí é a astúcia do agente com o fim de praticar aí a conduta descrita no artigo 228 do Código Penal. O parágrafo terceiro aí, ele vai efetivamente colocar: se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Entretanto, como vocês veem, lá no próprio parágrafo, no próprio preceito secundário aí do tipo penal básico lá, do tipo penal simples, a pena é reclusão de 2 a 5 anos de multa. Entretanto, nas figuras qualificadas não foi prevista a multa. É por isso aí que o parágrafo terceiro se faz necessário. Mas no caput, a multa ela já integra essa questão. O artigo 229 do Código Penal trata da casa de prostituição. E de início aqui a gente tem que trazer umas circunstâncias que são colocadas e faz parte do dia a dia das pessoas aqui. Ou seja, motéis, casas de massagem, saunas, drive-ins, boates, casas de relaxamento, hotéis de alta rotatividade e estabelecimento análogos não configuram aí o tipo penal do artigo 229 do Código Penal, tá? Em regra, eles só vão configurar isso aí se ele encobrir aí a prática da prostituição ou da exploração sexual. Entretanto, se o fim deles foi exatamente aqueles aos quais eles foram criados, eles se destinarem, não vai ocorrer aí o tipo penal incriminador. O artigo 229. O próprio núcleo do tipo penal ele leva a habitualidade da conduta. Ele fala manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento. Manter, ele dá aí a conotação de habitualidade. E o que é o crime habitual? Crime habitual é aquele em que a conduta do agente ela é reiterada, ela é praticada todos os dias aí com uma certa regularidade e durante um espaço de tempo significativo. Então isso que é crime habitual. Mesmo sendo um crime habitual, ele não afasta a possibilidade da prisão em flagrante delito do agente, lá nos termos do artigo 301 e 302 do Código de Processo Penal. Então, entende-se flagrante delito quem está praticando a conduta, é encontrado logo após, ou seja, nessa circunstância aí, se o agente estiver em estado de flagrância, mesmo sendo um crime habitual, ele pode ser capturado pela autoridade policial, apresentado aí ao delegado de polícia para que venha a se lavrar o auto de prisão em flagrante delito e dar início aí um inquérito policial. Então a situação que a gente tem que falar é a primeira coisa aí, que é manter ou por conta própria de terceiro, onde está manter no núcleo e coloquem a observação de tratar-se de crime habitual, ou seja, aquele crime que demanda uma série de condutas do agente para que possa restar caracterizado. Aí por conta própria ou de terceiro, outra situação aqui,
Não é necessário que o sujeito ativo da infração penal esteja no local. Aí você tem o proprietário, você tem o gerente. Então ali o proprietário não necessariamente tem que estar no local, mas desde que aquela casa seja mantida com o fim de exploração sexual, vai caracterizar. E aí, nesse caso, responde tanto o proprietário quanto o gerente, desde que eles tenham consciência de que estão mantendo aí a casa para fins de exploração sexual. Aí vem lá, estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Aí vem lá, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou do gerente. A própria norma, o próprio tipo penal, ele é autoexplicativo. Aí ele vem lá, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou do gerente. Aí a gente vai ver que é o proxeneta, não é necessária essa questão da mediação, basta que seja caracterizado a exploração sexual para que aquela manutenção daquele estabelecimento encontre subsunção aí no tipo penal descrito aí no artigo 229 do Código Penal Brasileiro. Agora vamos dar uma parada e vamos para o módulo 2 aí do nosso estudo de hoje.